Saudações, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece. E de 9 a 29 de dezembro, o planeta Mercúrio vai transitar pelo signo de Sagitário. Um signo onde ele não está em sua maior performance. Por quê? Porque Sagitário é o signo em que Mercúrio, é um dos signos em que Mercúrio está em exílio, ele está em domicílio, está poderoso em Gêmeos, está poderoso em Virgem, mas está enfraquecido em Sagitário, que é o oposto, o signo oposto de Gêmeos, e em Peixes, que é o signo oposto a Virgem. Ora, para a gente entender como é que isso funciona, primeiro a gente tem que entender como é que Mercúrio funciona dentro deste cenário que o signo em que ele vai passar oferece. Quem está acompanhando aqui o canal sempre deve já ter visto que Mercúrio é a fala, o intelecto, a capacidade de gerar uma oratória, alguma coisa inteligível, a escrita, a troca de ideias, o comércio, a percepção intelectual das coisas. E de acordo com o signo em que esse planeta passa, ele pode assumir uma linguagem, um modo de se expressar bastante característico de cada signo. Por exemplo, se ele passa em Leão, ele vai falar de um jeito mais exuberante, mais autocrático. Se passa em Libra, é a tendência a fazer acordos. Olha aí que já tem aqui vídeo no canal falando sobre Mercúrio em Libra, né, que é a tentativa de fazer acordos usando intelecto, estratégias mentais, de mediar, de fazer mediações através do uso da fala e de elementos escritos, entre outros muitos atributos. Mas se ele passa em Sagitário, tem um detalhe, ele não vai ser apenas, o que não é pouca coisa, aquele que fala de maneira muito direta, né, de maneira entusiástica, cheia de certezas, algumas certezas plausíveis, outras nem tanto, certezas absolutas meio sem provas algumas vezes. Mas isso ocorre também porque Sagitário, sendo o signo oposto a Gêmeos, onde Mercúrio está muito à vontade, falando em astrologuês, significa que ele não está expressando todos os seus atributos da melhor maneira possível. Mercúrio é o planeta da dúvida, ou seja, daquela dúvida que a gente tem quando a gente está tentando compreender, aprender alguma coisa, dialogar com o outro. Enfim, o Mercúrio é o diálogo, é a forma que a gente tem de trocar ideias, de aprender pela troca, né? Como fazer comércio, como fazer trocas, escambo, como fazer leitura de um livro e traduzir, passar aquilo para outrem e ainda assim também ouvir um contraponto. Bom, em Sagitário, que é um signo que tem uma certa tendência dogmática, digamos assim, você pode ver pessoas se manifestando com um pouquinho mais ou até um muitinho de certezas absolutas sobre diversos assuntos. Aquela pessoa que não pode estar errada, que ela acha que está sempre certa, que ela está sempre indo direto ao ponto. Aliás, é uma natureza, um talento, uma coisa bacana de Sagitário de ir de uma maneira bem direta, né, bem até meio simplificada ao ponto, não fica pensando de maneira tão complicada sobre as formas de atingir um entendimento. Mas isso, apesar de ser uma coisa virtuosa por um lado, por outro lado pode dar problema. Que tipo de problema? É que Mercúrio, quando está nessa posição de exílio, sobretudo num signo tão possante, né, tão entusiástico como Sagitário, não costuma ser um planeta, um ponto em que ele vai dialogar, mas sim colocar verdades diretas, às vezes vomitar essas verdades. Você tem que ouvir. O Mercúrio em Sagitário traz aquela mensagem, não é assim uma informação, é uma mensagem que você tem que assimilar aquilo ali, quer você queira, quer não, quer você goste, quer não, porque aquilo ali é uma coisa que ele foi assumir, procurar, buscar e desenvolver junto, provavelmente, a uma elite de pensamento, ou aquilo que ele acredita ser uma elite, né? Ele, indivíduo, né? Não todas as pessoas, mas que ele pode ter buscado aquelas informações, aqueles saberes, ou aquelas sabedorias, ou dogmas, ou modelos de
pessoas que têm uma certa relevância na sociedade. Isso é uma característica também frequente à beça quando a gente vê algo envolvendo Sagitário. Querer estar no Olimpo. Olha, lembra que quem rege o Sagitário é Júpiter, né, o rei dos deuses. Falando mitologicamente, a tendência do Sagitário é procurar sempre crescer, ascender, estar diante daquilo que é mais legal, que mais importa, da grande aventura. Então Mercúrio em Sagitário pode amplificar no coletivo aquela tendência a fazer com que as pessoas que contam aventuras, que contam grandes projetos, que mobilizam, que inspiram as pessoas filosoficamente ou até por alguma certeza que elas têm de que aquilo vai ser melhor para todos, né? Então isso mobiliza, isso aumenta a tendência dessas pessoas se expressarem com maior intensidade, mais frequência também no coletivo. O problema talvez se dê justamente quando não há esse contraponto, quando não há esse diálogo. É um tal de um afirmar uma certeza absoluta aqui e o outro chegar e não dizer que você é louco, o certo é isso aqui, porque é essa coisa aqui que está fazendo sentido, e assim ninguém se entendendo. Isso vai incluir também os debates do ponto de vista religioso, mas quando eu falo religioso, eu estou falando em termos de dogmas, e dogmas você pode encontrar também dentro de alguns setores e algumas cabeças do ramo mais, digamos assim, científico, né? O dogma, quando o cara chega para você e fala assim, não, isso aqui é a verdade, qualquer coisa que você vai dizer contrário a isso é uma grande besteira, você não vai conseguir me provar nada, porque eu simplesmente detenho a coisa que o fulano de tal, que é o sábio, o fulano que eu busquei, procurei, encontrei, falou, então você que está aqui do meu lado, né, eu não sei nem qual é a sua história, não sei se você é bom ou se é ruim, não vou prestar atenção em você. Isso aí é uma coisa muito frequente. A necessidade que essa passagem costuma despertar em determinados indivíduos de buscar a elite intelectual, em geral, bem distante, né? Alguma coisa que tenha algum glamour, ou que tenha fama, ou que tenha uma notoriedade muito especial por algum feito e tal, mas ele está deixando de prestar atenção no Joãozinho, aqui do lado, que está dizendo alguma coisa também muito coerente, mas como não tem aquela notoriedade, ele não está muito preocupado em prestar atenção, que é assim que funciona, em parte, essa função do exílio, né, do planeta, do Mercúrio. Mercúrio, como rege Virgem, Mercúrio é um planeta que é muito afeito aos detalhes. E em Sagitário, que é o signo da amplitude, da abertura, do conhecimento das coisas que estão distantes, das filosofias, das homogeneizações. Olha que palavra linda, né? Homogeneizações, de colocar todo mundo mais ou menos no mesmo nível, qualquer coisa no mesmo nível, tudo, nada tem muita diferença, muita particularidade. É claro que se você nasceu com Mercúrio em Sagitário, está me ouvindo e falar isso, talvez nem sempre as pessoas vão se identificar plenamente com isso. Isso aqui é uma generalização também. Mas a generalização, ela serve como um recurso didático para a gente entender como é que a tendência matriz vem à tona na maioria dos indivíduos que vão ser sensibilizados por Mercúrio em Sagitário. E aí, dentro dessa coisa tão bacana que o Sagitário tem, o sujeito pode vir a generalizar e fazer essas generalizações em alto e bom som. E ai de quem questionar, mas não é assim. É melhor ter um pouquinho de cuidado, né? Bom, como é que isso vai estar ao longo do mês? Mercúrio vai entrar em Sagitário, quando Júpiter, o regente desse signo, já vai estar em Capricórnio. Não esquece de dar uma olhada aqui no vídeo de Júpiter em Capricórnio, porque ele é uma verdadeira aula, ele foi preparado para que as pessoas possam ter uma dimensão do que vai ser essa passagem de Júpiter em Capricórnio, que dura um ano, portanto o vídeo é ligeiramente longo, justamente para dar todas essas explicações. Agora, acompanha isso junto com o que está sendo dito aqui, porque Mercúrio em Sagitário tem um diálogo com o Júpiter em Capricórnio, ou seja, o Júpiter em Capricórnio está dando, digamos assim, falando metaforicamente, ordens para esse Mercúrio em Sagitário, o que significa que se há uma tendência a ser entusiástico no falar, também há uma tendência capricorniana, meio lá pela lateral, de ser excessivamente crítico, de ser excessivamente desconstrutor de algum saber, verdade, tendência. Portanto, pode haver aí alguma predileção
para o sarcasmo, para essas, digamos assim, refutações cabais, sem antes ter se dado a devida atenção a um determinado detalhe. Isso é um perigo, hein? Até porque em tantos casos, cada caso é um caso. Ao longo da passagem de Mercúrio em Sagitário, esse planeta vai fazer uma aspectação difícil com Netuno. Em astrologuês, isso vai funcionar mais ou menos como dizer assim, olha, atenção para a bagunça, né? Para não ter confusão, para não esquecer documentação, para que, olha, setores que lidem com documentações, recursos comunicacionais, como TVs, rádios, jornais e coisas do tipo, podem passar por uma série de empecilhos, intempéries causados algumas vezes por negligência, outras vezes por forças maiores, algumas vezes, já que estamos em época, né, até enchentes, e as informações podem sair daqui visando aquele lado ali e chegarem aqui, em qualquer lugar, menos aquilo que o sujeito planejou. As circunstâncias são meio incontroláveis durante uma fase como essa. E essa é uma fase, repito, de 16 a 24 de dezembro. A gente tem que tomar um cuidado especial quanto a mal-entendidos. Então é preciso ter uma série de cuidados com mal-entendidos, porque às vezes você está falando bom dia e o sujeito ali do lado, que não está nem na conversa, ninguém chamou o sujeito, ele acha que você está xingando a tia-avó dele e pode vir até você tomar satisfações quando você nem sabe quem é a criatura de quem ele está falando. Então é um período em que a gente tem que se certificar bastante de que aquilo que está sendo dito está sendo realmente recebido da maneira que a gente acha que deveria, né, dos outros. É uma época em que a gente tem uma certa dificuldade de ter entendimento mútuo. E falando em astrologia para os 4 elementos, Mercúrio está em Sagitário e está num signo de fogo, que é também o elemento de Áries e de Leão. Isso significa que a passagem de Mercúrio em Sagitário potencializa qualquer fator, qualquer planeta que estiver posicionado em Áries e em Leão também, não só em Sagitário. Então, passando em Sagitário, Áries e Leão, a tendência é potencializar suas formas de se comunicar. Você pode ficar um bocado mais falador, tagarela, às vezes, se vê obrigado a escrever mais, mas obrigado no sentido assim, até vai gostar de escrever, falar mais, se expor mais, tem que usar mais a sua retórica, a sua lógica, a sua capacidade de tornar as coisas inteligíveis. E o que é melhor, como essa passagem ali vai ser muito harmônica para esses 3 signos, você pode ver pessoas tendo ideias e formas de explicar as coisas de maneira brilhante. Dá para fechar um monte de negócio, dá para ensinar um monte de coisa e, melhor ainda, dá para aprender, absorver como se fosse uma esponja, conhecimentos, informações que nem sempre, nem todo período do ano isso se torna tão fácil. Para os signos de terra, que são Touro, Virgem e Capricórnio, essa passagem ali tem algumas discrepâncias para alguns, né? Por exemplo, Capricórnio e Touro, o efeito é aquele efeito de corrigir. Muitas vezes a pessoa descobre que está afirmando alguma coisa veementemente, como dizer algo com uma pontuação ou com acentuação incorreta, e acaba descobrindo que por anos fez aquilo ali errado, né? E vai se ver obrigado a corrigir, a ajustar algum texto, alguma fala, né? Isso aí pode parecer uma coisa muito simples, muito corriqueira, mas pode dar um trabalho danado, porque se isso aí é um período que pode dar margens a mal-entendidos, imagine o esforço que a pessoa pode ter que fazer para manter a boca fechada e não, né, colocar as ideias de qualquer maneira. Mercúrio em Sagitário, todo mundo já tem uma certa predisposição ao sincericídio. Não é que todo mundo vai ficar assim, mas quem tiver alguma predisposição a mais vai responder a isso bastante. Bom, eu não falei para a Virgem, mas para a Virgem essa passagem de Mercúrio em Sagitário é um pouquinho mais problemática. Justamente, olha, o que me vem à cabeça é a figura do virginiano querendo escrever alguma coisa no telefone celular e o corretor ortográfico escreve tudo errado, não era nada daquilo que ele queria dizer. Imagine o virginiano arrancando os cabelos de tanta raiva de ter que corrigir tudo de novo, né?
aspectações difíceis que Mercúrio vai fazer para qualquer coisa que estiver dentro do signo de Virgem, pode fazer com que o virginiano tenha que refazer tarefas, serviços, recomendações, especificações e aprendizados mais de uma vez. Então é preciso ter um cuidado, uma atenção dobrada e, por favor, muito cuidado quando aquela sombra dos signos de terra, sobretudo Virgem, chegar e dizer assim: olha, eu avisei, viu? Tá vendo? Eu avisei. Essa coisa aí, numa fase como essa, é pedir para alguém falar grosso, ser mal educado. É melhor deixar a pessoa perceber erros e dificuldades por ela própria. Se quiser ajudar mesmo, a ferramenta comportamental olha, estou aqui, se quiser ajuda, eu não conheço assim, conheço de outro jeito. É uma maneira bem interessante de ajudar. Isso é uma coisa que a gente dá até em consultas, quando a gente passa por ciclos difíceis envolvendo algo mercurial. Para os signos de ar, que são Gêmeos, Libra e Aquário, bom, para Gêmeos vai ser um pouquinho mais difícil, porque Gêmeos está aqui de um lado, Sagitário está do outro, Mercúrio então vai estar aqui nesse ponto oposto, e é outro dos signos muito mercuriais que pode estar sujeito a esses mal-entendidos, a essas dificuldades de comunicação, né? Muito cuidado com as brincadeiras e os sarcasmos e as formas que a gente vê até em piadinhas sobre o signo de Gêmeos, né, do sujeito que perde o amigo, mas não perde a piada. Vai perder o amigo mesmo, porque muita gente pode estar levando afirmações cabais que nem sempre são de fato rebuscadas ou plausíveis, né, mas elas podem estar levando aquilo muito a sério, e se fizer uma piadinha com aquilo ali, talvez a coisa não caia muito bem, ainda que você fale, mas poxa, que falta de senso de humor numa fase como essa não é interessante. Atenção também com documentações, como eu já falei, com a forma como as coisas são colocadas, muito cuidado com já falei da sombra do Virgem, olha aí um probleminha ali entre os talentos do geminiano, ser muito rápido no pensar, né, ser muito veloz, deduzir as coisas muito depressa. O problema é deduzir depressa demais e achar que alguém que está dizendo uma coisa correta está dizendo uma grande burrice. Na verdade, só faltou esperar terminar a frase, né? Então, preste bem atenção durante essa fase e você pode evitar bastante dificuldade, bastante problema por causa de pequenos mal-entendidos, por causa de pequenas coisas ditas. Agora, para Aquário e Libra, que são também signos de ar, isso vai ser uma maravilha. O Mercúrio vai passar em Sagitário durante essa fase e vai enviar bons aspectos para qualquer coisa que estiver posicionada nesses dois signos. Então, favorece os bons acordos, os fechamentos, né, fixações de contrato, a busca e o entendimento entre aliados, né, pessoas que às vezes se desentenderam antes, de repente descobrem que têm pontos em comum em suas ideias e descobrem que podem aplicá-las juntos, que podem cooperar. Há um sentido de cooperação intelectual, ideológica, em que os pontos em comum convergem. Então, para essas pessoas que têm ênfase nesses dois signos, repito, Libra e Aquário, há uma facilitação no modo como se comunica. Não se espante se vocês forem chamados ou para participar como alunos de alguma palestra, de alguma situação intelectualmente bastante dinâmica, ou vocês mesmos colocarem suas ideias para fora, mesmo que seja junto com outras pessoas muito inteligentes para falarem junto com você. Já para os signos de água, a gente já viu aqui que falando em terra, né, o Mercúrio em Sagitário tem uma dificuldadezinha ali com o Mercúrio, né, com as coisas que estão posicionadas em Virgem. Bom, o signo oposto à Virgem é um signo de água, do elemento água, que é peixe. Então, se Mercúrio está passando em Sagitário, a tendência também é que os piscianos passem por esses mal-entendidos. Aí, aquela situação de, puxa, mas ninguém me entende, eu não consigo fazer com que as pessoas me entendam, eu passo por tanta dificuldade, que dó de mim, coitado, que situações. Claro que nem todo pisciano pensa e age dessa maneira. Isso aí também é uma forma meio didática de tentar explicar como é que isso pode atingir. Mas todo pisciano vai sentir essa dificuldade em se expressar, mesmo fazendo a expressão
correta, bem feita, bem elaborada, pode estar num momento que as pessoas não estão dispostas a ouvir, pode estar justamente tendo que confrontar aquelas situações em que as pessoas querem generalizações das generalizações e certezas diante de quaisquer dúvidas, quando qualquer coisa em peixe é a tendência máxima à relativização. Imagine, a pessoa não quer relativizar nada, ela quer ter certeza absoluta porque ela quer andar direto. Então a coisa pode criar um pouquinho de problema. Então a melhor coisa é recuar um pouco, observar, fazer como indicado ali para o virginiano, ó, quer oferecer ajuda? Estou aqui, se quiser ajuda, não conheço assim, conheço de outro jeito. Então é uma maneira de você escapar dessas situações perniciosas com os mal-entendidos. E atenção também com documentos, né, documentações, coisas que foram caducando com o tempo e que você pode ter guardado no lugar e jura que está em outro. Isso aí também é frequente a beça com essas tensões de Mercúrio em Sagitário sobre quem tem coisas, assuntos, planetas e fatores em peixe. Para Escorpião e para Câncer vai ter um efeito similar, não idêntico, óbvio, ao que ocorre ali para os outros dois signos de Terra, que eu já mencionei aqui, que era o Capricórnio e o Touro. Então, para Câncer e para Escorpião, a passagem de Mercúrio em Sagitário pode fazer com que eles também se sintam um bocado desconfortáveis, né? Câncer e Escorpião são dois signos bastante para dentro, bastante digestivos, bastante interiorizantes, numa fase em que de repente parece que todo mundo explode em sincericídio, em vontade de colocar as suas ideias, suas certezas, suas filosofias, seu entusiasmo, isso é bacana a beça, né? Seu entusiasmo todo para fora, e não está muito disposto a ouvir, não. É justamente aí que o bicho pega, né? Então é uma coisa passageira, não entre em conflito direto com situações e pessoas que representem essa tendência, tá? Mas tentem ajustar um pouco o humor e a forma de abordagem das realidades com as quais vocês, né, signos de água, convivem, para que você possa se desinibir um pouquinho mais. É uma época que pode puxar a desinibição um pouquinho além da sua zona de conforto. É isso aí, gente. Espero que essas dicas brevíssimas ajudem a todos que estiverem assistindo o vídeo. E lembrem-se que sempre o ideal, se você quiser ter uma orientação específica para o seu caso, aquela coisa que serve especificamente para você, você tem que agendar uma leitura astrológica com um astrólogo de sua preferência, tá? E é assim que você vai ter uma dimensão bem precisa do que significa esse e muito mais trânsitos e outros fatores dentro do mapa. É isso aí, eu sou Carlos Holanda, vou convidar vocês a se inscreverem aqui no canal e aperta o sininho, dá uma olhada aqui no texto que nos acompanha no vídeo, caso você queira aprender um pouquinho mais de astrologia. É isso aí, gente, um grande abraço e até a próxima!